pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo Evony. Tropa, dessa vez atendendo ao pedido de um dos inscritos, eu vim mostrar para vocês dois generais que estão na taverna e que são destinados ao ataque de tropas montadas. O primeiro deles está na cultura da Europa. É este aqui, o Mordred. Ele traz um livro de habilidade especial com os seguintes buffs: aumenta o ataque das tropas montadas em 40% e aumenta a defesa das tropas terrestres e montadas em 30% quando o general estiver a liderar o exército para atacar. Na primeira especialidade dele, ele traz ataque e defesa das tropas montadas em mais 10%. A segunda especialidade traz ataque das tropas terrestres e montadas em mais 10%. A terceira especialidade traz ataque, energia e defesa das tropas montadas em mais 10%. E a quarta especialidade traz ataque das tropas montadas em marcha 40%. Tropas montadas atacante e HP das tropas terrestres mais 20%. Eu entendo que seria para ataque esses 20% de tropas montadas, porque ele fala tropas montadas atacante e HP das tropas terrestres mais 20%. Então, considerando que seja esses 20% para ataque de tropas montadas, tá? E HP das tropas terrestres, e juntando os buffs do livro que já vem nele, junto com as especialidades, ele ficaria com ataque de 130%. HP ele fica com apenas 10%, a porcentagem de HP está baixa, tá? E defesa ele fica com 50%. Se você conseguir vários fragmentos dele e sangue de Ares para poder estar acendendo ele e liberando as 5 estrelas, ele traz um diferencial entre outros generais que tem no jogo, tá? Porque ele traz os seguintes buffs na terceira estrela. Quando o general estiver a lançar uma guerra de aliança, aumenta em mais 10% de ataque das tropas montadas e terrestres em marcha e mais 5% de capacidade de reunião. Então ele fala quando tiver a lançar uma guerra de aliança. Então este buff da terceira estrela, se você não estiver em reunião com os demais companheiros da sua aliança para atacar, ele não terá efeito. Ele só terá efeito se caso você for fazer reunião com seus companheiros, tá? E acontece o mesmo princípio na quinta estrela, tá? A quinta estrela diz: quando o general estiver a lançar uma guerra de aliança, aumenta em mais 20% de ataque das tropas montadas em marcha e mais 5% de capacidade de reunião. Então, o general totalmente ascendido, se ele não estiver em reunião, ele fica com 135% de ataque. Já se você se reunir com os demais companheiros da sua aliança, ele aumenta para 165% de ataque. Ainda traz HP em 40% e defesa em 50%. De bônus, ele traz capacidade de reunião em 10% e tropas inimigas feridas transformadas em mortos em 10%. Esse general é bastante forte, tá? Ele é um dos mais fortes que tem no jogo, é um Mordred. E agora eu vou apresentar outro general que é para tropas montadas. É o George Armstrong Custer. O George traz o livro de habilidade especial, aumenta o tamanho de marcha em 10% e o ataque das tropas montadas em 40% quando o general estiver a liderar o exército. Na primeira especialidade ele traz energia e defesa de tropas montadas em mais 10%. Na segunda especialidade ele traz velocidade de marcha em mais 10% e ataque das tropas montadas em mais 20%. Na terceira especialidade ele traz ataque, energia e defesa das tropas montadas em mais 10%. E na quarta especialidade ele traz ataque das tropas montadas em 30% e energia da tropa montada em mais 20%.
Então, se você juntar os valores do livro que já vem nele com as especialidades, ele fica com o ataque em 100%, HP 40%, defesa em 20%. De bônus ele traz velocidade de marcha 10% e tamanho de marcha 10%. Se você conseguir vários fragmentos dele, juntando com sangue de Ares e ascender totalmente liberando as 5 estrelas, ele traz de ataque 125%, HP 65% e defesa 50%. De bônus ele traz tropas inimigas feridas transformadas em mortas 10% e capacidade de reunião 8%. Então esse general vale muito a pena caso você consiga ele, tá? Ele não está disponível na taverna por ouro, só através de compra de pacotes que você consegue ele. Tanto ele quanto o Mordred, que também é uma boa opção para general de tropas montadas. São dois generais bastante fortes, acredito que sejam os dois melhores generais para tropas montadas no jogo, tá? Então vamos comparar o Mordred com o George. Sem ascender os generais, o Mordred fica com ataque de 130% e o George fica com 100%. Então o Mordred ganha em matéria de ataque. Em HP, o Mordred fica com 10% apenas e o George fica com 40% de HP. Então o George ganha em matéria de HP. Em defesa, o Mordred traz 50% e o George traz apenas 20%. O Mordred ganha em matéria de defesa. Porém, o George traz de bônus velocidade de marcha em 10% e tamanho de marcha em 10%. Isso sem ascender, tá? E o Mordred não traz bônus sem ascender. Então eu considero que houve um empate, apesar do Mordred trazer uma porcentagem de ataque maior do que o George. O Mordred traz 130% de ataque, isso sem ascender o general, e o George traz 100%. Agora vamos comparar ascendendo os dois generais, ascendendo totalmente, liberando as 5 estrelas. O ataque do Mordred, sem estar em reunião com os demais companheiros da aliança, ele fica com 135% de ataque. Já o George fica com 125%. Então, o Mordred ganha em matéria de 10%. Em HP, o Mordred fica com 40% e o George fica com 65%. O George ganha em HP. Em defesa, o Mordred traz 50% e o George também 50%. Houve um empate em defesa. E de bônus, o Mordred traz tropas inimigas feridas transformadas em mortes em 10%. O George também traz essa mesma porcentagem. E capacidade de reunião, Mordred traz 10%, o George traz 8%. Perdem em apenas 2% para a capacidade de reunião. Levando em consideração reunião de ataque com os amigos para poder atacar um alvo, de ataque o Mordred traz 165% quando for utilizar o ataque em reunião, tá? Então essa porcentagem é bastante alta e o Mordred ganha para o George quando totalmente ascendido e principalmente quando você for atacar em reunião com os demais companheiros da sua aliança. Então praticamente esse general aqui, ele é um dos mais fortes que tem no jogo para tropas montadas. Esta é a conclusão que eu cheguei ao comparar as porcentagens dos buffs que vem nele, tá ascendendo totalmente, e levando em consideração também as especialidades e o livro que já vem nele, o comparativo entre Mordred com George Armstrong Custer, tá? Que é da cultura da América. O Mordred é da cultura da Europa e o George é da cultura da América. Porém, ambos generais são excelentes para tropas montadas. Então, se você conseguir ele através de alguma compra de pacote ou se futuramente você conseguir ele em algum evento do jogo, tá?
vai ser uma boa aquisição. E esse foi o comparativo de hoje. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!